Quando a gente fala em segurança cognitiva, as pessoas querem saber assim, poxa, então vou perder meu emprego? Olá, bem-vindo à TVD, ao programa GS Entrevista. Hoje eu recebo aqui no nosso programa o João Rocha. Obrigada, João, por estar aqui com a gente para esse bate-papo. Vai ser super interessante. A gente vai falar sobre como uma nova tendência, que é a segurança cognitiva, vai permitir que as empresas consigam ter um modelo de proteção mais eficaz. Vocês que acompanham o meu programa sabem que a gente tem falado bastante sobre os ataques, o avanço dos ataques cibernéticos, do ransomware, tivemos aí a fase do WannaCry, enfim, exemplos não faltam, né, João, para mostrar para todos como é que esse cenário tem sido desafiador. Eu queria justamente começar falando um pouquinho sobre, acho que a pergunta que a maioria tem. O que é de verdade uma segurança cognitiva? O que ela traz de diferencial em relação à segurança que a gente hoje mais ou menos conhece aí no mercado? Graça, essa é uma pergunta muito comum. Quando a gente fala em segurança cognitiva, as pessoas querem saber assim, poxa, então vou perder meu emprego? Essa é a primeira pergunta? É a primeira associação, assim, a pessoa fala, poxa, acabou então o meu trabalho, né? Não existe mais. Os robôs vão tratar da segurança, vão criar uma tropa de choque robótica e não vai mais ter, né, humanos nesse processo. Acho que essa é uma pergunta interessante. A própria IBM coloca que, assim, a ideia não é substituir o trabalho humano, e sim colocar um trabalho massivo, ou aquela coisa mais de quebrar a pedra, por assim dizer, para uma máquina. E o processo de tomada de decisão vai sempre existir o lado humano, o fator humano. Por quê? Eu consigo automatizar o processo, mas você dentro da sua empresa é que decide como vai agir em um caso de um incidente ou não. Não existem, não existe uma solução que vai fazer tudo para todo mundo. Então cada um vai ter que colocar do seu próprio jeito e o seu comportamento de empresa vai mudar. A gente não vai pasteurizar isso. A ideia e aí dados confirmam, por exemplo, a falta de profissionais de segurança da informação. Sim, há uma escassez de mão de obra já digamos, anunciada, né? Exatamente. Então, hoje, em 2020, a gente está falando de 1,5 milhão de profissionais de segurança da informação, digamos assim, com vagas abertas. 1,5 milhão? 1,5 milhão no mundo inteiro, a nível global. Então, assim, o que eu posso dizer é que seu emprego está garantido, é diferente, não é isso. A ideia é que os cyberataques, eles tendem a crescer, eles evoluem e o tempo de resposta nosso é muito lento, seja pela falta de profissionais ou pela própria atividade de threat hunting ser uma atividade muito manual, né? Então, assim, é quase que um trabalho artesanal. Então, se eu tiver um fluxo muito grande de ataques, eu simplesmente não vou ter como responder a ele. E a proposição de valor da IBM com inteligência cognitiva é eu aprender o que é um ataque, quais são as anatomias de um ataque, como que eu devo me proteger e trazer isso para um tempo real, né? A gente fala hoje em 270 dias para se detectar um ataque. E a nossa pergunta é, e se eu conseguir te trazer para agora, em minutos, te dar essa informação do tipo, você está sofrendo um ataque agora. O que você vai fazer com isso? Então, quer dizer, a gente já está entendendo que essa ideia que se tem comumente de imaginar que a linguagem cognitiva ou as soluções cognitivas podem substituir a atividade humana, não é bem isso, né? Mas existe aí um processo de aprendizagem, né? Isso. O que você está me dizendo é que vai ter que se levar um conhecimento para esse mundo, né, para esse universo cognitivo, para que a partir daí ele possa automatizar algumas funções de prevenção. Então vamos falar um pouquinho de como é que isso evolui, quer dizer, durante esse aprendizado, que requisitos você considera que são fundamentais? Porque também tem um desafio em ensinar, em fazer com que esse robô, enfim, essas soluções, elas passem a automatizar essa prevenção. Então esse aprendizado é um desafio para as empresas também, né? Exatamente. Imagina como se você estivesse fazendo sua lição de casa. Então você tem lá um livro de tabuada, 2 vezes 1, 2. Então você coloca 2 vezes 3, 5. Errado. Na hora que esse errado acontece, o que está acontecendo? Por detrás disso, eu estou dizendo para a minha inteligência cognitiva que você errou, é um feedback que eu estou dando, uma retroalimentação do tipo, você está errado, aprenda corretamente. Então eu vou lá, apago na borracha, 2 vezes 3, 6. Isso, quando acontece, eu dou um feedback positivo dizendo, sim, o seu caminho está correto.
Então, o que acontece? Existe hoje uma enxurrada de dados, não obrigatoriamente estruturados, né, igual a gente tem ali nas colunas nome, endereço, telefone, mas dados não estruturados, que são o quê? Blogs, chats, imagens, tudo isso de informações que eu devo coletar, e a gente brinca que dentro da inteligência cognitiva os dados são uma comida. Então, se eu ponho uma comida boa, você fica saudável, você cresce. Então, meu conhecimento melhora. Se eu ponho um dado ruim ou uma informação ruim, eu fico doente. Então, o trabalho nosso de curadoria em cima disso é entender o que é uma informação boa, o que é uma informação ruim, o que é um site confiável, o que é um dado confiável, colocar isso dentro da ferramenta para ele ser o mais saudável possível. Agora, quando você fala sobre essa dinâmica que a gente sabe que existe na área de segurança, quer dizer, na verdade isso tem que ser um serviço contínuo, quer dizer, não dá para você hoje pegar um cenário, pegar uma quantidade de informação, colocar, criar um aprendizado, porque um segundo depois você já tem informação nova, ainda mais os dados não estruturados. Então, na verdade, a ideia é que você passe a ter um serviço de proteção no modelo cognitivo, seria isso? Seria Exatamente. Essa a ideia. Aprender tudo o que existe do passado até o hoje, certo? Mas entender? continuar, e aí continuar realimentando, aprendendo, porque existem os famosos ataques do dia zero. Sim. Que é aquilo que acontece que você não sabe como resolver. Né? Porque a maioria das empresas, elas entendem o seguinte: se isso aconteceu, então tome essa ação. A maioria dos modelos de correlacionamento que a gente tem é dessa forma, ou seja, quando isso aconteça, faça tal coisa. O dia zero, ele quebra esse modelo, porque eu não sei o quando, eu não tenho uma condição de início. Então, o que a gente vai fazer dentro da segurança cognitiva é falar o seguinte: olha, isso aqui tende a ser um problema. E eu vou dar isso para uma pessoa, aí a parte supervisionada, onde o analista vai olhar e falar, realmente é um problema, é um incidente, vamos tomar uma ação. A partir daquele momento ele se torna conhecido e ele pode cair numa condição dessa de automação. Fazendo, João, uma analogia, seria mais ou menos como se a gente criasse uma tropa de choque permanente, independente do modelo de ataque, e ela estaria ali o tempo todo, como se fosse uma brigada realmente pronta para já fazer um primeiro nível de defesa, digamos assim. Seria isso. A ideia seria manter essa tropa de choque permanente, conseguindo frear esses modelos de ataque. Seria isso. É uma tropa de choque permanente com uma diferença. Ela não esquece aquilo que ela aprendeu. Diferente de nós, pessoas que, por exemplo, eu posso ler um paper hoje sobre um novo potencial ataque ou uma vulnerabilidade específica, e daqui a 2 semanas eu nem lembro mais que eu li aquilo. Então, se um incidente acontece daqui a 2 semanas, eu não consigo correlacionar. A diferença é que essa tropa de choque ela não vai esquecer. Então, ela vai te trazer esse paper que você leu, mais essa outra informação lá da Deep Web, mais esse evento de log, mais essa reputação de IP, vai jogar tudo na sua frente e falar, olha, tá aqui as informações que eu quero te apresentar e com, digamos, uma relevância dentro do contexto e o que está acontecendo agora na sua rede. E aí você olha e fala, putz, realmente eu não tinha essa capacidade. A gente está falando bastante sobre a prevenção, mas a linguagem cognitiva ou a segurança cognitiva, ela também pode ajudar no modelo, na reação, tá bom, mesmo assim fui atacado, e agora, né? Aquela pergunta clássica, né? Como é que eu reajo? Você falou sobre a média de tempo hoje, que é muito grande, em que as empresas levam para reagir a um ataque. Como é que a linguagem cognitiva vai atuar, então, nessa segunda etapa, que seria na reação? Então, dentro da reação, obviamente, quando eu tenho já um processo definido de como responder a um incidente... Também é um conhecimento que também vai ficar lá já, armazenado. Então, existe uma parte, digamos assim, uma disciplina de segurança da informação que é a resposta a incidente. Exatamente. Então, eu tenho monitoração e resposta a incidente. E isso, por modelo, deveriam ser 2 equipes diferentes. Por quê? Existe o conflito de interesse. Né? Então, a pessoa que monitora é aquela que resposta a incidente, porque você tem, às vezes, SLAs ali no meio, né? Então, falar, não, tudo bem, chega ali às 4 horas, não... zera aquele cronômetro ali e volta o dia zero. Não pode acontecer isso. Então essa pessoa continua monitorando porque normalmente até os ataques não param. Então eu não posso deslocar essa pessoa para cá para fazer uma resposta a incidente e ficar descoberto. Então eu tenho que escalar isso para um outro nível que é de resolução. E eu tenho que ter ali um processo de resolução. Mas às vezes esse processo tem atividades que eles... Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, onde por regulamentação você tem que avisar os clientes que eles estão sofrendo um ataque ou que os dados estão sendo vazados, isso. Né? A gente vê isso muito na mídia. Então, o que acaba acontecendo? Uma da ação, por exemplo, é ter que avisar o FBI. Isso aqui poderia ser automatizado? Posso. Então, por que eu não coloco essa inteligência cognitiva e falo o seguinte,
estou sofrendo agora um ataque de negação de serviço. O que acontece no ataque de negação de serviço? Isso. Esses passos. Eu poderia virar para essa minha inteligência cognitiva e falar o seguinte, olha, executa agora o plano de resposta a incidente para um ataque de negação de serviço. E ele vai começar a tomar as ações e vai te alertar. E aí, no caso, né, como a gente começou a nossa conversa falando que todo esse modelo não vai substituir, né, o humano. Quer dizer, na sua visão, então, que tarefas ou que modelos poderiam passar a ser adotados até pelas equipes que hoje não conseguem e isso traria uma vantagem, inclusive, para as equipes de segurança poderem trabalhar com modelos e com áreas mais inteligentes ou mais sofisticadas? O que você tem visto acontecer nesse sentido? Graça, eu acho que são dois momentos. Um é contratação de profissionais, que isso aqui realmente é difícil, né? A gente sempre tem esse problema e eu tenho uma equipe vasta no Brasil trabalhando comigo, a gente sempre sabe que é difícil achar no mercado pessoas capazes para estar trabalhando com segurança da informação. Então é o seguinte, capacitação e treinamento e até aquisição de talentos. Tá. Isso aqui hoje é um problema. Então eu consigo mitigar parte desse problema substituindo essas atividades, que por outro lado são atividades muitas das vezes manuais ou artesanais, com essa inteligência. Então eu consigo subir a barra no aspecto de falta de pessoal e atividades manuais. A partir disso, eu consigo colocar os profissionais fazendo outras atividades que, como se diz por aí, profissões que ainda não existem. A gente tem falado muito hoje de cientista de dados, certo? As empresas têm falado que inteligência de informação. Todo mundo fala de Big Data. Eu te pergunto, quem protege o teu Big Data? Já pensou em colocar um profissional de segurança da informação de explicar para a área de negócio hoje o que eu consigo fazer com Big Data? Então tirar ele com esse papel ali de combatente de incêndio, né, o bombeiro, o chapéuzinho dele ali, e falar o seguinte, gente, vamos colocar agora e trabalhar com os dados que eu tenho dentro de casa e utilizá-lo da melhor forma. Porque qual que é o melhor ativo que uma empresa tem? A informação, é o dado. Agora vamos falar agora nesse finalzinho da nossa entrevista da parte mais difícil, investimento. Hoje as empresas já têm, né, toda uma parafernália de soluções de segurança, né, de perímetro, até mais sofisticadas, né, mais inteligentes, que já estão lá funcionando. E aí vem um modelo, vem uma proposta de um modelo como esse, né? E a gente sabe o quanto é difícil hoje, né, provar o ROI dos recursos e das soluções de segurança. Como é que você está vendo hoje esse modelo chegando numa empresa que já tem todo um arsenal de solução de segurança? Como é que vai ser a convivência disso? E como é que seria também o ROI, se vocês têm trabalhado nesse sentido, para facilitar um pouco aí o convencimento aí das equipes de segurança em relação aos investimentos nessa área? Claro, eu acho que uma grande, digamos assim, abordagem ou uma forma correta, onde que a IBM colocou disso tudo, a grande sacada dela foi o seguinte, eu não vou colocar isso como modelo disruptivo, ou seja, não vou jogar fora todo o investimento que vocês fizerem e vou colocar um novo modelo, não. Eu vou consumir as informações e os dados que hoje existem dentro da sua organização junto com o modelo de nuvem. Então, parte disso está na nuvem, parte disso está dentro de casa. Eu vou colocar, na verdade, uma junção desses dois modelos. Então, o investimento que você já fez, preserve ele. Vai continuar existindo Firewall, vai continuar existindo IDS, PS. Quer dizer, essa segurança tradicional de perímetro, ela continua funcionando. A grande diferença que a gente tem visto, e a proposição do IBM como um todo é, o crime está organizado, os provedores de segurança não. Que nós, como players de segurança, também temos que nos organizar, para que no final do dia, quando o cliente faça o investimento, ele faça da melhor forma possível. A gente sabe que dinheiro está escasso para todo mundo, então é investir certo. Não é acabar com o modelo existente e sim somar ao que tem. Integrar. E, obviamente, integrando isso tudo. Então, se a gente tem o cibercrime, né, sendo de uma forma organizada e estruturada, a IBM tomou esse passo de fazer o seguinte, então eu vou abrir minhas informações, vou expor meus dados para os meus parceiros de negócio, onde os nossos clientes serão beneficiados. Essa é a nossa proposição de valor. Ok. João, obrigada. Nós estivemos conversando com o João Rocha, ele é especialista em segurança da IBM e foi muito bom a gente poder conversar sobre esse novo modelo aí de proteção cognitiva. Muito obrigada. Prazer foi meu, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.